Graça e paz, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos adorar ao Senhor, mais um dia, mais um culto. Queria abrir o culto com um salmo que é muito conhecido, Salmo 122, verso 1, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, é um momento de alegria, é um momento que nós precisamos estar alegres de estarmos na casa do Pai, Hoje nós vivemos aí situações adversas, que muitas pessoas que gostariam de estar aqui, ontem estive com alguns irmãos da igreja, e essas pessoas estão nesse grupo de risco e não podem estar aqui, mas nós temos esse privilégio, e é um momento de muita alegria de nós estarmos aqui para adorar ao Senhor. Então que seja esse o espírito que nós venhamos estar aqui nessa noite. Alegria, um momento de alegria, um momento de adoração, de entregar o nosso melhor a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde queremos Te adorar, Senhor. Te adorar, glorificar e exaltar o Teu nome, Pai, por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Te peço, Espírito Santo de Deus, conduza-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Que seja um momento de alegria sobre as nossas vidas, que em nome de Jesus nós venhamos estar, Senhor, totalmente entregues a Ti, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, prepara os nossos corações, Senhor. Prepara o coração daqueles que estão em casa, Senhor, assistindo através dessa transmissão, Pai. Oh Deus, muitas vezes as pessoas gostariam de estar aqui presencialmente, mas não podem, Senhor. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita cada um desses corações, Senhor. Leva a tua alegria, Senhor. Leva o teu conforto, Senhor. Abraça, Senhor, os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós glorificamos e exaltamos o teu santo e soberano nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, aplauda ao Senhor. Vamos estar tendo um momento de adoração. Sobre as nações, mas sua voz é como o sol, Rei da glória, meu Rei da glória, meu Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar. A tua cruz para me resgatar. Sempre eu canto e o que fizeste a mim. Quem é o rei sobre as nações? A sua voz é como o sol, Rei da glória, meu Rei da glória, meu Rei dos reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em tua presença não há palavra, e o Rei da glória é o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar.
és digno. Tu és digno, Senhor. Sim, tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Canta ele. Digno é o Cordeiro de Deus. Canta. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar. A tua cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluias. Aleluias. Sim, Senhor. Essa quinta-feira é quinta-feira de restauração. Quinta-feira de libertação, sim. De santificação. Sim, porque o nosso Redentor, Ele vive. Ele vive, sim, Ele vive. E Ele está aqui. Ele está aí também onde você está assistindo. Talvez você precise de uma resposta. Talvez você ache que está demorando algo em sua vida. Em um momento tão difícil. O Senhor diz que Ele vive em sua vida. Então cante conosco assim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos, sua vida está nas mãos. Nas mãos do meu. Eu vivo. Vive está. Mais uma vez. Porque Ele. Igreja, você que está em casa, posso crer. Sim, Ele vive. Porque Ele. Temor. Sim, não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos. Está nas mãos do meu sei. E vivo está. Sim, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor, Tu vives, sim. Oh, Ele vive. Ele vive, sim, Ele vive. Oh.
obrigado, Senhor. Sim, Tu vive, Pai, Tu vive, sim. Tu vives em nossa vida, Tu vives, sim, Tu vive. Oh, não é momento de deixar a Ti, não é, não é momento de deixar a Ti, não, Tu vives. Tu reina em mim, Tu reina aqui, Tu reinas. Sim, existe um Deus que nunca perdeu uma batalha. Sim, existe um Deus que entra no meio da fornalha, sim. E Ele está aqui, oh. Ele quer te ver adorar. Ele diz que vive. Oh, sim, rendemos glórias a Ti. Senhor, queremos abrimos o coração para Ti. Sim, aleluia. O meu orgulho, Senhor, eu quero deixar nesta noite para Te adorar em meio a uma multidão de medo que nos assola, que nos destrói dia após dia, querendo nos derrubar. Mas a Tua graça nos sustenta e nos levanta. Oh, o meu orgulho me tirou do jardim. Canta Ele. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Momento de adorarmos. Canta Ele. Jardim, tua humildade, jardim. Se eu vender, se eu em troca, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se. O amor é de graça, é de graça. Ele não vendeu. Eu quero sim conhecer. Sim, nós queremos, Pai. Eu quero sim. Sim, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Que o meu amor mais milhar e milhar. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sim, oh, sim, oh, oh, Yeshua.
Yeshua, Yeshua. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Saiba nesta noite, talvez você que se sente só, você que encontra talvez sem resposta, sem direção, Ele te vê onde ninguém te vê. Talvez sentado aí no sofá, ou talvez deitado numa cama. Ele diz que te vê. E Ele é a resposta para a sua vida. Em um momento difícil, Ele diz que é Deus. Em um momento feliz, Ele continua sendo Deus. O hoje, o ontem, Ele sempre será Deus. Ele é Deus. Eu quero mais uma vez. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. As palmas glória a Ele. Sim. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amados, eu não sei quanto aos irmãos, mas é um momento muito precioso quando nós estamos na casa do Pai para adorar ao Senhor, né? Se de repente você que está nos assistindo através dessa transmissão aí, se você por algum motivo que não seja a sua zona de risco por causa de idade ou doença pré-existente, vou te falar que você está perdendo, amém? Mas eu espero que no próximo culto você esteja aqui conosco, e é justamente isso que nós vamos estar conversando um pouquinho hoje, né, em relação ao amor à casa do Pai, né? Como está o nosso amor em relação à casa do Pai? Como tem estado, né, o meu amor, o seu amor à casa do Pai? Então, quando o Senhor trouxe essa passagem ao meu coração, essa semana, eu acredito que os irmãos tenham visto, né, que a pastora ministrou na célula sozinha, porque eu tive uma reunião com os pastores aqui da regional, e
e a gente estava conversando, né, como que está sendo levadas as diretrizes aí da igreja nesse período. E o Senhor já tinha colocado isso que nós vamos estar falando ao meu coração através desse texto. E quando eu fui na reunião só confirmou. Então Deus é maravilhoso, né? Então eu creio que essa mensagem não é uma mensagem que eu vou estar falando como se fosse um recado assim para a igreja que eu estou querendo passar para os irmãos, mas é aquilo que vem diretamente de Deus, né? É aquilo que a gente sempre fala. Nós não subimos aqui para falar aquilo que nós queremos. Nós subimos aqui para falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena. E não entendam isso como um recado pastoral, um puxão de orelha pastoral. Não é nada disso. Mas eu venho trazer essa mensagem hoje diretamente do trono do Senhor, né? Não é nada pessoal, não é nada que eu vá tá querendo passar como recado para a igreja, mesmo porque é Deus que está querendo falar com a sua igreja. Então, hoje em dia a gente está vivenciando justamente uma era que a gente nunca viveu, né? Essa pandemia veio aí para mudar vários hábitos, né? Inclusive a maneira com que nós estamos vivendo. Eu não sei quantos de vocês tiveram que mudar hábitos que nós tínhamos anteriormente e se adaptar a novos hábitos. Esses hábitos chegaram até a casa do Senhor, até a igreja do Senhor. E hoje, né, eu creio que os irmãos têm visto, né, todas essas adaptações que nós fizemos para podermos estar com as portas da igreja abertas, as cadeiras espaçadas, os irmãos com máscara, álcool em gel, luva e tudo mais. Isso mudou o nosso cotidiano, os nossos hábitos, né? E isso tem mudado os hábitos na casa do Senhor também. Não só nas nossas casas, não só nos nossos trabalhos, nas nossas vidas como um todo, inclusive na casa do Senhor. Isso que o Senhor colocou ao meu coração, porque hoje em dia nós temos visto live para lá, live para cá, transmissão ao vivo de culto, aí você vai ver um outro pastor pregando, e tudo é live, e as pessoas, o que aconteceram? As pessoas começaram a se acomodar, porque é muito mais cômodo, amados. Eu estava acomodado em casa, pregando de casa, sem tênis. Vocês não estavam vendo que eu estava sem tênis, mas eu estava pregando descalço em casa, na minha casa, e sem ter que me deslocar para a igreja, sem ter que ter todo esse desconforto, entre aspas, de sair de casa. Estava me acomodando com aquela situação. E isso está acontecendo com a igreja do Senhor. Os irmãos estão se acomodando, porque é muito mais cômodo. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou para o culto, porque vai ter a transmissão ao vivo mesmo. Agora começou a fazer a transmissão ao vivo e está melhorando o som, daqui a pouco vai melhorar o vídeo, daqui a pouco vai melhorar. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ter que me deslocar, sair da minha zona de conforto, para ir até a igreja, para assistir o culto, sendo que eu assisto em casa? Mas é justamente isso que o Senhor trouxe ao meu coração, para nós estarmos conversando sobre algumas características, algumas diferenças de você estar adorando presencialmente. Isso eu não estou falando, assim como eu falei no início, eu não estou falando para mandar recado para ninguém, e não estou falando para ninguém vir para a igreja se estiver em zona de risco, sua idade está avançada, ou se você tem uma doença pré-existente. Não, não é isso. Eu estou trazendo uma mensagem do Senhor, uma mensagem que o Senhor está nos exortando, porque muitas e muitas pessoas, eu tenho visto não só aqui, mas em vários outros lugares, em outras igrejas da Peniel, e os pastores relatando, que os irmãos estão acostumando com essa ideia de ficar em casa vendo live. E hoje nós vamos falar algumas características aqui, da diferença de você estar adorando o Senhor na casa do Senhor, no templo do Senhor, na igreja física, nas quatro paredes. Porque o que aconteceu esses últimos dias? Nós somos a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso, nós somos a igreja do Senhor. Precisamos congregar em união. Nós somos o corpo de Cristo. Como que um corpo caminha só um braço sozinho? Não tem como. É óbvio que eu estou falando aqui para os irmãos de uma forma que
não me compreendam mal, e eu não estou falando aqui que esse vírus não existe, que é para vir para a igreja mesmo. Não, não é nada disso. Eu trabalho na área da saúde, eu vejo as pessoas, eu tenho dados que eu vejo que realmente o vírus está aí, o vírus está matando. As pessoas que são em grupo de risco, que essas pessoas se resguardem mesmo. Mas aqueles que podem, estão ficando fracos, estão se acomodando, estão às vezes deixando o comodismo tomar conta. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Como está o nosso amor à casa do Pai? Como tem estado o meu e o seu amor? O seu amor que está aí em casa assistindo através dessa live, como está o seu amor em relação à casa do Senhor? Em relação à casa do Pai? E eu convido os irmãos a estar abrindo lá no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Ageu existe na Bíblia, hein, irmãos? Antigo Testamento, lá nos profetas menores. Profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, 2 ao 11. Amém? Aqueles que forem encontrando, vamos nos colocando em pé em reverência à palavra do Senhor. Se você estiver em casa também, levante aí do seu sofá em reverência à palavra do Senhor, porque Deus também está aí, amém? Glória a Deus. Na minha versão, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o orvalho e a terra os frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho das vossas mãos. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, e te pedimos que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Eu não quero falar nada do meu entendimento, Senhor, eu não quero falar nada daquilo que eu queira falar para a igreja, Senhor, mas que tudo venha, Senhor, diretamente de Ti, Senhor, para o direcionamento, Senhor, para a exortação, para a alimentação dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, inclusive para mim, para a minha alimentação, para a exortação da minha vida, Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, prepara os nossos corações como uma terra fértil, para Senhor, e que em nome de Jesus nada venha roubar essa semente. Na autoridade de Jesus Cristo nós repreendemos e amarramos todo espírito que não confessa o Teu nome, Senhor, que caia por terra, que bata em retirada, Senhor, e que somente o Teu Espírito Santo tome as nossas vidas nessa noite, Senhor. Que nós não venhamos ser meros ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas que nós venhamos ser praticantes da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados, fiquem à vontade, podem se assentar. Irmãos, para nós estarmos contextualizando um pouco aqui, em relação a essa passagem do profeta Ageu, o que acontece?
aqui nesse inteirinho aqui, o povo de Israel, ele estava retornando do cativeiro babilônico, né? E o rei Ciro, o rei da Pérsia, tinha liberado o povo para reconstruir ali, para os judeus estarem reconstruindo Jerusalém e o templo de Jerusalém também, porque Salomão tinha construído aquele templo, mas quando o povo de Jerusalém foi levado cativo à Babilônia, os babilônicos destruíram, saquearam todo aquele templo e aquele templo ficou destruído, inclusive Jerusalém. Só que com o passar do tempo, o rei Ciro liberou esse povo para retornar para Jerusalém. E é justamente aqui que está acontecendo tudo isso que o profeta Ageu está profetizando. E esse primeiro grupo de judeus que retornou para Jerusalém, eles começaram a edificar a casa do Senhor. Eles começaram a reestruturar todo o templo, fizeram a base do templo e eles se animaram demais. Ficaram muito alegres porque eles estavam reedificando o templo do Senhor. Só que o que acontece? Os samaritanos abençoados se opuseram contra a reconstrução desse templo. E aí a gente já toma uma lição para as nossas vidas. Sempre que nós venhamos estar querendo reconstruir aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, sempre que você quiser buscar mais do Senhor, irão se levantar adversários. Samaritanos irão se levantar contra a sua vida, porque o inimigo não quer que eu e você venhamos estar buscando a face do Pai, que eu e você venhamos estar construindo algo sobre uma base sólida, que era aquele templo de Salomão daquela época. Fica de lição para nós. Inclusive isso, nós conversamos hoje lá na rádio, que eu estive lá, conversando com os irmãos, e é justamente sobre isso. Sempre que a gente vai avançar, sempre que a gente vai conquistar, vão vir opositores, mas esses opositores são levantados para cair, porque o Senhor já nos prometeu, o Senhor já nos deu a vitória e o Senhor está conosco. Então basta nós termos o quê? Bom ânimo, avançarmos, prosseguirmos. Só que o que aconteceu com esse povo de Jerusalém aqui? Esse povo, em vez de avançar, em vez de continuar construindo, eles retrocederam. Eles pararam. Eles se intimidaram com os samaritanos. E aí o que aconteceu? Uma letargia espiritual. O mundo espiritual começou aquilo que a gente sempre fala, quando o reino retrocede, o inferno avança. Agora, quando a gente avança, o inferno é obrigado a retroceder. Porque nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Nós não lutamos com a força do nosso braço. Nós lutamos em nome do Senhor Jesus. E sempre que nós levamos o nome do Senhor Jesus à frente, as coisas continuam andando. E aqui, esses irmãos, eles retrocederam. Só que, além de retroceder, o que eles fizeram? Poxa, em vez de a gente reconstruir o templo, vamos começar a reconstruir as nossas casas. E se voltaram para dentro das suas próprias casas. E começaram a edificar as suas casas. A construir aquelas casas bem formosas, aquelas casas estruturadas. E esqueceram do templo do Senhor. E aqui nós aprendemos outra lição. Hoje nós estamos vivendo no Evangelho, onde as pessoas se preocupam apenas com seus próprios problemas. Onde as pessoas, elas querem serem abençoadas, elas querem alcançar a vitória, mas não estão preocupadas em relação. A maior preocupação é o meu problema. É porque é o meu problema, porque é a minha vida, porque sou eu, e o egocentrismo toma conta. E aí o que acontece? A pessoa só olha para o próprio umbigo. Esquece das coisas ao redor. E aqui é justamente isso. E o profeta Ageu foi tomado pelo Espírito do Senhor para exortar esse povo, para falar: ei gente, vocês estão edificando a casa de vocês, vocês estão deixando tudo a casa de vocês bonita, e a casa do Senhor, onde a glória de Deus se manifesta, onde as bênçãos do Senhor são derramadas.
O que vocês têm feito com a casa do Senhor? E o contexto dessa história é justamente esse. O profeta Ageu é levantado por Deus e Deus está exortando aquele povo. Deus deu uma chacoalhada naquele povo e falou: gente, a minha casa. Lá em Mateus 6,33 não fala sempre para que nós venhamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? E todas as demais coisas são acrescentadas. E essa precisa ser a nossa visão. O reino de Deus, é óbvio que eu não estou falando para você esquecer sua vida, eu não estou falando para você deixar sua família, não é nada disso. Mas que nós venhamos estar priorizando o reino. Amém? E hoje nós vamos estar falando aqui sobre algumas características importantes para nós estarmos na casa do Pai. Para nós verdadeiramente estarmos nos prostrando aos pés do Senhor no templo, em 4 paredes. E o primeiro é o amor. Nós precisamos ter amor à casa de Deus. Em 1 Crônicas capítulo 29, 3, nós vamos estar falando sobre Davi. 1 Crônicas, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, irmãos. Capítulo 29, versículo 3, diz assim: e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aqui Davi, ele está oferecendo tesouro particular dele. Aqui Davi, para a construção do templo, que iria ser construído por Salomão, ele está oferecendo o melhor dele, o melhor que ele tem do tesouro pessoal dele. Não é do tesouro da nação, é do tesouro pessoal dele. E quantas vezes o nosso coração fica fechado em querer estar abençoando a casa do Senhor? Quantas vezes a gente fica com o coração fechado de, poxa, eu poderia, e eu não estou falando de questão financeira. Às vezes a gente fala de alguma atitude que você poderia estar abençoando a igreja, a qualquer coisa que você possa estar fazendo para o Senhor. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando, de repente, você poderia dar o seu tempo para vir ensinar as crianças a, sei lá, falar inglês, ou as crianças a tocarem violão, ou até mesmo dar uma aula eu não sei. E às vezes o nosso coração fecha, porque a gente só se preocupa com as nossas coisas. E aqui a gente está vendo Davi com o coração totalmente aberto para estar abençoando, para estar dando, e ele está dando dinheiro, ele está dando tesouro, ele está tirando do dele para colocar no Senhor. E esse precisa ser o nosso amor, o nosso verdadeiro amor na casa do Senhor. Eu não sei quantos os irmãos, mas em relação aos dízimos, a minha fidelidade sempre foi muito grande em relação aos dízimos, mas eu confesso, às vezes ofertas, eu falho em ofertas. Todas as ofertas que temos aí, ofertas de missões, eu faço todas. Mas em relação à oferta voluntária de você estar no culto e você pegar e ofertar e abrir o seu coração mesmo, às vezes eu falho. Mas essa precisa ser a nossa alegria. Esse precisa ser o nosso amor de estar na casa do Pai. Tem um outro versículo aqui também, em Salmos 26, verso 8. Salmos 26, verso 8. Diz assim: Senhor, eu tenho amado a tua habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Aqui ele está falando que permanece o quê? A tua glória. A glória de Deus é manifesta aqui nessa habitação. E poxa, mas por que você tem tanta certeza disso? Amados, se nós pegarmos Salomão, quando ele faz toda aquela consagração do templo, antes da inauguração do templo que Salomão tinha preparado, que Davi tinha deixado todas as coisas já tudo pronta para Salomão ir lá e edificar o templo. E Salomão pega vários holocaustos, vai fazer lá uma grande festa, e na oração que Salomão faz, o que acontece? O templo é tomado pela glória do Senhor. E aqui nesse lugar é a mesma coisa.
A glória de Deus é manifesta nesse lugar. E por que a gente fala, poxa, é diferente quando eu vou na igreja e quando eu estou assistindo em casa? É diferente quando eu estou na igreja, ou muitas vezes eu estou assistindo, sei lá, numa outra coisa. É diferente. Não que Deus não está contigo em casa, Deus não se manifesta onde você estiver. Não, mas a glória de Deus, ela se manifesta poderosamente nesse lugar. E muitos de nós temos aberto mão dessa situação, por comodidade, por conforto. E aqui para nós estarmos continuando, a glória de Deus e o amor na casa do Pai é um mandamento divino também. É um mandamento para nós estarmos aqui no templo. Em Deuteronômio, capítulo 12, verso 5, diz assim: mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vivereis. Amém? Deus está direcionando o seu povo para adorá-lo em um lugar específico. Aquele povo, quando estava caminhando no deserto, eles não adoravam a Deus em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer tempo. Eles tinham um lugar de adoração a Deus, um templo específico, um lugar, um horário. Não era de qualquer forma. E nós da mesma forma. Nós temos um templo onde a gente fala que é nosso quartel-general, é aqui. É onde a gente se alimenta, é onde a gente busca o nosso alimento espiritual. É óbvio que agora estamos vivendo nesse contexto aí de pandemia, etc e tal, e as lives vêm para abençoar nossas vidas sim, e vão continuar existindo, em nome de Jesus. A gente vai continuar com esse projetinho aí, mas não substitui. Eu acredito que quando liberar tudo para nós estarmos retornando 100% da igreja, esse amor precisa ser geral. Esse amor a Deus precisa ser aquele que quando você se batizou, você saiu daquela água pulando. E esse amor precisa continuar nas nossas vidas, porque esse fogo não pode se apagar. Nós tivemos o culto de ceia no domingo passado, e a ceia, ela é um momento de alegria, é um momento para nós estarmos sendo cheios. É como se você tivesse ali, o teu fogo está baixando, e vem uma labareda e põe fogo em você de novo. E essa vontade de estar na casa do Pai é a mesma coisa. Muitas e muitas vezes eu venho cansado do trabalho, mas é uma alegria de quando eu adentro aqui nesse lugar e vejo os irmãos e vejo o povo de Deus querendo ouvir uma palavra. Isso te motiva, isso te alegra, isso te traz um ânimo, porque isso, se fosse da minha carne, eu queria estar em casa descansando. Mas não, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus que nos alegra, que nos anima, que nos direciona. E é justamente isso aqui em Deuteronômio. Aquele povo, eles não adoravam em qualquer lugar. Eles não adoravam em qualquer hora. Eles não adoravam de qualquer jeito. Não, existem regras. Desde lá do Antigo Testamento, Deus ele é cauteloso, ele zela pelos seus. Amém? Se formos mais um pouquinho lá na frente, Deuteronômio 16, 16, diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerás vazio perante o Senhor. Aqui Deus está orientando aquele povo a estar adorando Ele em 3 festas: a festa dos pães asmos, a festa das semanas e as festas dos tabernáculos. Só que isso não quer dizer que aquele povo só adorava a Deus essas 3 festas, amém? Essas 3 festas eram as festas principais daquela época, mas o povo continuava adorando a Deus, o povo continuava se reunindo para adorar ao Senhor em congregação, juntos. Aqui eram 3 festas instituídas, que a festa dos pães asmos é a Páscoa. A
para lembrar lá quando o povo saiu, né, do Egito e as pragas, né, o anjo da morte que passou lá. Essa primeira festa é justamente isso. A festa dos tabernáculos é para relembrar o tempo que eles passaram no deserto. Mas isso não quer dizer que eles só adoravam a Deus nessas épocas. Não. Eles adoravam também em outras situações. Reunidos, em união, congregando juntos. Amém? Uma outra característica que nós vemos quando nós temos o amor à casa do Pai é que as bênçãos, elas são pronunciadas na casa do Pai. Se nós abrirmos em Salmos 84, livro de Salmos 84, amados. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu deixo claro para vocês de novo, eu não estou querendo puxar a sardinha para dar um puxão de orelha dos irmãos. Não, você tem que estar aqui na casa do Pai. Não é nada disso. Estou trazendo uma mensagem do Senhor para a igreja. Amém? Glória a Deus, mesmo porque eu não vou estar aqui para... o Lucas não está vindo na igreja, eu vou puxar a orelha dele, porque... Não. É o Espírito Santo de Deus que vai constranger. Amém? Salmos 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém? Se nós pegarmos lá mais embaixo no verso 10, diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa de meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Amém? Aqui o salmista está falando no verso 4, bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer o quê? Felizes, abençoados os que habitam na casa do Senhor. Nós somos felizes, nós temos que estar alegres de estar aqui. Nós somos abençoados de estarmos aqui. Aquilo que nós falamos no início, quantas e quantas pessoas que nós conhecemos que gostariam de estar aqui e não podem devido a tudo isso. Mas, amados, eu estive em São Vicente hoje, e eu passei por Santos e passei por São Vicente, e o povo não está nem aí. O pessoal não está nem ligando, aquele comércio de São Vicente está normal, as lojas abertas, o povo... É óbvio que tem máscara, mas a contaminação ali, eu não sei, eu não posso estar falando, mas... O pessoal precisa se prevenir. É aquilo, eu não estou sendo imprudente de falar, não, venha para a igreja mesmo, que o vírus não existe. Não, nada disso. Se vier para a igreja, nós estamos preparados sim. Distanciamento social, máscara, tudo, etc e tal. Não seja relapso. Não falar, não, porque Deus me guarda, eu não vou usar máscara porque eu sou super crente. Não, não faça isso. Não faça isso, porque nós precisamos vigiar. Amém? Glória a Deus. Em Salmo 133 também diz assim, é um versículo que é muito conhecido dos irmãos, que é quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para nós vivermos em união e Deus ordenar a bênção, nós precisamos o quê? Estar juntos. Nós precisamos ser o quê? Um corpo, para que Deus venha ordenar a bênção. Então, se de repente nós começarmos a nos acostumar nessa situação, não, porque é cômodo eu estar em casa, é cômodo eu ficar assistindo pela televisão, como que nós vamos ser um corpo?
Como que eu vou ter o contato com os irmãos de saber o Gessé está passando por dificuldade e eu preciso orar com ele, eu preciso sentir a dor dele? Não tem como ser um corpo. Então é justamente isso, para que nós venhamos ser abençoados, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, obviamente com todos os cuidados, mas nós precisamos estar na casa do Pai, porque o nosso amor precisa estar queimando de estar na casa do Senhor, para que isso não venha nos tirar o foco. E eu estava conversando com uma pastora e eu falei para ela: pastora, a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra não fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriarão? O amor de muitos está se esfriando. De muitos está se esfriando. Jesus está às portas e a palavra está se cumprindo. E aí a gente conversando e ela falou: verdadeiramente agora Jesus está separando, né, o trigo do joio, porque a gente tem visto igrejas aí que tinham, 1.000 pessoas, você vê hoje, é óbvio que está reduzido, né, 30% aí do contingente para as pessoas estarem na igreja, mas não chega nem a 30%. E aí você vai ver as pessoas na live, não chega a 200 pessoas, uma igreja com 1.000 pessoas. Onde estão esses irmãos? Onde estão essas pessoas? E nós não estamos aqui para julgar, mas o amor à casa do Senhor, o amor ao Senhor, aonde está? Será que eram apenas pessoas que estavam sendo levadas por um sentimento de alegria, de estar em comunhão com os irmãos, porque é legal ir para a igreja, porque eu conheço o Gessé, porque eu conheço a Vivi, porque a gente depois da igreja sai? Ou será porque estava na igreja por causa de Jesus? E é um crivo, o Senhor está afunilando para ver verdadeiramente quem serve a Deus e quem não serve. Infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas que você via que era líder, que se empenhava, líder disso, líder daquilo, não aparece na igreja. E eu não estou direcionando aqui para a igreja do Perequê. São relatos de pastores de igrejas grandes, que as pessoas elas simplesmente somem, não dão satisfação. Líderes, pessoas que são importantes no corpo de Cristo, pessoas que são pilares no corpo de Cristo. E é isso que nós estamos vivendo hoje. E o amor à casa do Senhor. Eu não estou falando amor ao pastor, amor a Deus. Amor a Deus. O temor a Deus. Aonde está? Se perdeu com a pandemia? Corona comeu? Não. Então, amados, nós precisamos estar vigiando, amém? Também quando nós estamos com esse amor à casa do Pai, a casa do Pai serve como refúgio em tempo de dificuldade, amém? Se nós pegarmos lá em Isaías 37, Isaías capítulo 37, verso 1, diz assim: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Ezequias entrou aonde? Na casa do Senhor. Em momentos de dificuldade, Ezequias estava passando por uma situação angustiante naquele momento. E Ezequias poderia ir para vários lugares, mas ele foi para onde? Para a casa do Senhor. Em momentos que nós passamos de tribulação, em momentos que nós passamos de dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Poxa, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso me prostrar diante do Senhor, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso. E é esse o caminho verdadeiro. É isso que nós precisamos fazer verdadeiramente. Nós precisamos buscar entrar na casa do Senhor, assim como Ezequias nessa situação, em momento de tribulação, em momento de angústia, entrou na casa do Senhor. Mas muitas e muitas vezes a gente busca ajuda em todos os lugares,
E a casa do Senhor é a última opção. Isso tem acontecido constantemente. Nós temos aconselhado as pessoas, e as pessoas ouvem e balançam a cabeça, mas querem fazer a própria vontade. E aí continuam nesse caminho, fazendo aquilo que é de desejo dessas pessoas, e esquecem, deixam Deus por último. E eu estava conversando com a pastora, eu falei, a nossa função é de direcionar pelo caminho do Senhor. A pessoa vai escolher ou não a seguir. Infelizmente é isso. Eu não posso obrigar ninguém a, não, você tem que caminhar aqui, você precisa... Não, a gente direciona. É como um filho. A gente ensina ele a caminhar no caminho do Senhor. Mas lá na frente, ele vai ter as opções, as escolhas. Essa pessoa ela vai ter a própria vontade dela. E a gente vai sempre estar ao lado. Mas infelizmente, você tem aconselhado, você tem direcionado, e as pessoas querem fazer do próprio jeito. Ah, não, porque o importante é que eu preciso, sei lá, me satisfazer e... Não, então vai. A gente só ora. A gente só pode orar. E aí, lá na frente, quando a situação estiver caótica, quando a situação não tiver mais luz no final do túnel, aí lembra, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Mas você não precisava chegar nesse ponto para ouvir uma palavra de Deus. É só você continuar ouvindo e obedecendo, porque também não adianta nada você ouvir a palavra de Deus e seu coração duro, que a palavra bate e volta. Não, a gente precisa ouvir, absorver e obedecer a palavra do Senhor. Que aí você não vai chegar nessa situação que eu não vejo mais luz no final do túnel. Não, porque sempre o Senhor vai estar nos direcionando. E é aquilo que a gente sempre fala, em tempos de tribulação, em tempos de dificuldade, é onde nós mais precisamos renunciar. É onde mais nós precisamos falar, eu não quero fazer as minhas vontades, eu quero fazer a vontade do Pai. E como é difícil, como é complicado, até para nós mesmos que estamos firmados, às vezes a gente luta, mas no final a gente fala, não, é melhor eu fazer desse jeito, porque Deus está mandando. Amém? Glória a Deus. Também o amor à casa do Pai, aqueles que têm o amor à casa do Pai, entendem que a casa do Senhor é um lugar de instrução. Amém? Em Miqueias também existe na Bíblia, hein, irmãos? Está lá nos profetas menores também. Miqueias capítulo 4, diz assim, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui está sendo muito claro, para que nos ensine os caminhos. E a casa do Senhor é lugar para nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor. E não só aprender da palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra, aprender na palavra e aplicarmos sobre as nossas vidas. Porque não adianta nada a gente ouvir, aprender, saber de tudo e não viver a palavra de Deus. Nós precisamos aprender sim. E nós precisamos louvar a Deus pelo ministério que a gente está. Porque ensino é o que não falta. Desde quando você aceita Jesus no discipulado, você tem aula. Se você vem de uma outra igreja e quer fazer parte do ministério, existem aulas ali que nós fazemos, as aulas de integração. De repente você já se batizou e quer aprender mais do Senhor, escola bíblica dominical, escola de célula, escola de líderes, fez tudo, faculdade teológica, e não para. Sempre com o Senhor, nós sempre temos a aprender com o Senhor. Amém? Então, o templo,
O lugar, a habitação aqui do Senhor também é lugar de aprendizado, de instrução. E só para nós estarmos finalizando, eu já queria chamar o louvor aqui em cima. Aqueles que amam verdadeiramente a casa do Pai encontram consolo na sua velhice. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 36 e 37, diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Amados, essa mulher aqui era uma viúva, e ela não media esforços para estar na casa do Senhor. 84 anos de idade. Não tinha desculpa. Mas é porque ela não tinha o que fazer mais. Não. Hoje minha tia está fazendo 81 anos. E ela faz muita coisa ainda. Ontem estive com a mãe do Gustavo, Dona Lina, e ela me apresentou a casa dela, falando: misericórdia, Dona Lina. A senhora limpa essa casa inteira e ainda tem 2 cachorrinhos lá ainda. Ela mostrou o quintal dela lá. Amados, é grande o quintal lá. E ela falou que ela limpa aquele quintal todos os dias. E eu tenho certeza que a mãe do Gustavo já é uma senhora. E essas pessoas, elas, como essa viúva aqui, ela não mede esforços. Ela não dá desculpa para falar: mas eu estou cansada, eu não vou para a igreja hoje. É porque hoje está chovendo, é porque hoje está frio, é porque hoje está assim, está assado. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E essa precisa ser a nossa atitude. Quantas e quantas vezes, isso eu já fiz também, a gente dá desculpa porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Quando eu estava lá no centro, às vezes pediam para mim fazer algo, e eu falava: não vou, tem tanta gente lá naquela igreja que pode fazer, arruma uma desculpa aí que eu vou para lugar, vou para lá, vou para cá, não sei. E a gente acaba dando desculpa para deixar de estar na obra. Só que quem sai perdendo somos nós, porque é uma oportunidade de você estar se entregando. Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros. Não é porque eu estou como pastor aqui que eu não tenho que servir vocês. Muito pelo contrário, eu é o que mais tenho que servir vocês. E essa precisa ser a essência. E essa mulher com 84 anos, ela não media esforços, irmãos. Não media esforços. E a pergunta é: será que Jesus mediu esforços quando ele foi crucificado para morrer pela minha e pela sua vida? Será que Jesus pensou: poxa, eu acho que eu não preciso fazer isso? Não. Ele se entregou. Ele se entregou. Aqueles soldados, eles não pegaram Jesus. Não, Jesus, ele se entregou. E eu coloquei aqui que hoje nós barganhamos com o Senhor. A gente acaba falando: Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, eu faço. Isso é barganha. Isso é barganha. Nós precisamos verdadeiramente estar deixando de ser egoísta, de ficar pensando só no meu umbigo, nos meus problemas, na minha bênção que não chegou, naquilo que eu coloquei diante do Senhor que não chegou. Não importa. Não importa. Não importa se você está orando há 20 anos por um familiar seu que ainda não se converteu. Creia em nome de Jesus que ele vai se converter. Mas que você não barganhe, que você não coloque isso como um obstáculo para deixar de ser usado pelo Senhor. Porque quantas e quantas pessoas que a gente conversa: não, quando fulano se converter, eu vou fazer tal coisa. Quando isso acontecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, isso é independente.
O que tinha que ser feito, Jesus já fez naquela cruz pela minha e pela sua vida. Deus já se entregou. E às vezes a gente fica trocando figurinha. Não, Senhor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. O Senhor sabe verdadeiramente o que você precisa. Mas não barganhe. Eu coloquei aqui que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ansiar estar na casa do Pai com o primeiro amor. Eu creio que verdadeiramente aqueles que se alimentaram da palavra do Senhor nessa pandemia, que verdadeiramente aqueles que buscaram ao Senhor nessa pandemia, vão sair fortalecidos, vão sair diferentes. E eu creio nisso, eu tenho a plena convicção que aqueles que verdadeiramente se posicionaram como cristãos, que se manteram firmes, serão levantados e levados a lugares mais altos. Mais altos. Porque aquela superficialidade do evangelho agora não existe mais, irmãos. Não existe mais. Ou é ou não é. E está ficando muito claro agora. Ou você é, ou você estava no modismo do gospel. Ou você estava sendo levado aí por uma multidão que entrou no automático, que a gente estava vindo no automático e eu me incluo nisso. Ah, hoje tem culto, vamos lá. Estava no automático. Até que o Senhor falou, para tudo. Para tudo. E agora a gente vai ver, verdadeiramente, quem é que serve a Deus verdadeiramente. Quem é que não vai estar sendo alimentado na minha casa, que a glória de Deus não vai estar sendo manifesta, mas quem é que vai conseguir permanecer? E aí nós vamos separar o trigo do joio. E aqui para nós estarmos finalizando, nós precisamos fazer a obra de Deus sem interesse. Nós precisamos parar de barganhar com o Senhor. Mas eu creio que a gente precisa ter apenas um interesse. Apenas um interesse. Interesse de fazer a obra do Senhor para ganhar vidas para Cristo. Esse tem que ser o nosso interesse. Se tiver que ter interesse, tenha esse interesse. Mas não em barganha. Ah, Senhor, eu ganhei a vida do Lucas, eu ganhei a vida da Isabel, eu ganhei a vida do Tiago. Não. Eu quero agora uma casa. Não, não é isso. Que o nosso interesse, que a nossa motivação seja ganhar vidas para o Senhor. Amém? Queria que você se colocasse de pé para nós estarmos orando. E se você está em casa hoje e de repente você não veio ao culto por N razões que não sejam de restrição aí dentro dessas condições, né, da pandemia, de idade, de doenças pré-existentes, que essa palavra venha tocar o seu coração, que você venha compreender pelo Espírito Santo de Deus a necessidade de nós estarmos adorando ao Senhor no templo, para que nós venhamos estar sentindo a glória de Deus manifesta sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós venhamos estar compreendendo o amor à casa do Pai, que é um mandamento divino, que as bênçãos são pronunciadas aqui nesse lugar, que é um refúgio em tempos de adversidades, em tempos de dificuldade, que é um lugar onde nós somos instruídos pelo Senhor e que nos dá até um consolo na nossa velhice. Então que em nome de Jesus nós venhamos ter esse entendimento. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Deus, em nome de Jesus, onde queremos te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que Tu trouxeste aos nossos corações, Senhor. Compreendemos sim da importância de nós estarmos aqui juntos, congregando em união, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor ordena a bênção, Senhor. O Senhor derrama, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor. A Tua glória é manifesta sobre as nossas vidas através desse lugar, Pai. Por isso nós te bendizemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus,
Que nós venhamos ter essa plena convicção, Senhor, que nós somos igreja sim, mas nós precisamos estar na Tua casa, Senhor. Nós precisamos estar nos enchendo da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Aqueles que aqui estão presencialmente, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, Deus, em nome de Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa por tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, de todas as desculpas que nós temos apresentado, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Queremos voltar ao nosso primeiro amor, Senhor. Queremos estar na Tua casa, Senhor. Queremos estar prostrados diante de Ti, Senhor. E te pedimos, Deus, vem, Espírito Santo, e nos fortaleça, Deus. Oh Deus, tira, Senhor, todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo que a mídia tem tentado, Senhor. Tudo aquilo que as notícias, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas, Senhor, que tem atingido o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor. Que se nós pudermos estar na Tua casa para Te adorar, Senhor, que nós venhamos estar aqui sim, Senhor. Oh Deus, porque nós estamos vigiando, nós estamos nos precavendo, Senhor, e o Senhor está, Senhor, nesse lugar, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, fortalece cada um dos Teus filhos, Senhor. Que nós venhamos estar verdadeiramente Te adorando, Senhor. Que nós venhamos estar com o nosso amor, Senhor, a Tua casa, Pai, pleno, Senhor, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e soberano nome, Pai. Aleluias. Amados, aplaudam ao Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos estar retornando a esse primeiro amor, né? A estar na casa do Pai, a estar aqui junto com os nossos irmãos, adorando, louvando, né? Mesmo com esse distanciamento que a gente não pode ficar se tocando, mas a gente acaba conversando, a gente acaba tendo esse contato, né? Mesmo que de longe, sentindo, né, as pessoas, né? Porque uma coisa é você conversar através até de uma chamada de vídeo, outra coisa é você ter o contato de olho no olho. É totalmente diferente. Então você que está em casa, se você tiver condição, venha para a igreja. Não tenha medo. Nós estamos aqui, assim como eu falei no início, com tudo aquilo que precisa, né? Álcool em gel, as cadeiras separadas. Estamos tudo organizado conforme o nosso prefeito falou. Mas também não quero obrigar ninguém, né? Se de repente você não se sente confortável, se de repente você não... Amém. Glória a Deus por isso. Mas se você pode, venha. Venha porque é bênção para as nossas vidas. Amém? Queria dar alguns breves recados. Irmãos, fiquem à vontade, podem sentar. Queria dar alguns breves recados, né? No domingo agora nós teremos o nosso culto, né? Nosso culto às 19 horas. Continuaremos aí com essa transmissão ao vivo aí. Em nome de Jesus, a partir de agora a gente não vai mais parar. A gente só tende a melhorar em relação a essas transmissões ao vivo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente conseguiu melhorar um pouquinho o som. Eu já consegui um programa lá para a gente já fazer umas transmissões ao vivo melhores. Precisa ainda de algumas outras coisas aí, mas o Senhor está provendo. E eu tenho certeza que nós iremos continuar aí com essas transmissões ao vivo para estarmos abençoando. Porque assim como a gente fala, né, a internet alcança onde a gente não alcança, né? Então que em nome de Jesus isso vai continuar. Amém? Domingo nós teremos nosso culto aqui às 19 horas. Todas as atividades, exceto os cultos, estão suspensos. Amém? Célula, escola bíblica dominical, a classinha das crianças, o ministério infantil, tudo está suspenso por enquanto, tá bom? Enquanto os nossos governantes aí não liberarem essa situação, a gente vai estar obedecendo. Então, a gente pede perdão, né? Até alguns irmãos que estão aqui estão revezando porque têm filhos, né? Inclusive a pastora não está aqui hoje porque ficou com as crianças. A gente tem feito algumas loucuras, né? De vez em quando, né? De deixar as crianças sozinhas em casa. Mas
não é muito prudente, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor toma conta daqueles abençoadinhos lá. E nós continuaremos, né, com a nossa célula online, né, todas as terças-feiras. Em nome de Jesus, eu creio que nessa terça eu estarei junto com a pastora lá na célula. E quinta-feira o culto normal. Amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí através dessa live em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique firme aí na presença do Senhor. Eu sei que as pessoas que estão vendo na live são porque não têm condições mesmo de estarem aqui, né? Então, em nome de Jesus, que vocês se sintam abraçados aí por nós, né? Alguns irmãos a gente teve um contato aí, assim como eu falei da Dona Lina, né? Que eu estive lá ontem com ela, com o seu Carlos também. Mas eu creio que logo, logo vocês vão poder estar aqui sentindo essa glória manifesta do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês que estão aí em casa.